E Jesus respondendo disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Poder se assentar, por gentileza. A palavra que o Senhor nos dá nessa noite, amada igreja do Senhor, vem falando num contexto muito lindo. Ora, a Bíblia diz que Deus não é para que minta, e nem filho do homem que se arrependa. Porventura não diria Deus, e não faria ou falaria, e não confirmaria. O Senhor, o nosso Deus, Ele vela pela sua palavra. Quando eu olho a palavra do Senhor no livro de Lucas, ou o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 5, a partir do verso de número 27, ora, a Bíblia diz que, aleluia, Jesus saiu e viu um publicano chamado Levi, aleluia, a Bíblia diz que logo ele disse-lhe: segue-me. A Bíblia diz que ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Quando eu olho a palavra do Senhor acerca da obra missionária, a Bíblia diz em Marcos 16:15: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Ora, o contexto e a mensagem ao qual acabamos de ler é linda. Olha, a Bíblia diz no verso de número 31 que Jesus não veio chamar os sãos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Ora, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou
impossível. A Bíblia diz em Lucas 18:27, as coisas que são impossíveis aos homens é possível para Deus. Ei, meu irmão, minha irmã, nessa noite não existe causa impossível para o meu e teu Deus. Aquilo que foge do meu e do teu controle está na direção do eterno nessa noite. Vamos crer nessa verdade. Erga as mãos para o alto nessa noite e exalte e glorifica a Deus. Deus. Jesus está dizendo: eu não vim para os sãos, porque estes não precisam de médicos, mas eu vim para os enfermos da casa de Israel. Jesus está dizendo nessa noite: eu não vim para os justos, mas ao pecador arrependimento. Quando eu olho neste culto de missões acerca da estatística mundial, nós vamos ver que a maior parte do globo terrestre ainda não tem um encontro com Jesus. A Bíblia diz em Atos 1:8: mas recebereis poder e autoridade ao descer sobre vós o Espírito Santo de Deus, e sereis e serveis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Ora, Jesus fazia missões urbanas ou urbangelização. Jesus evangelizava as cidades. Jesus saiu de Nazaré. Aleluia, uma parte, aleluia, do seu ministério estava ali na Galiléia dos gentios. Aleluia, Galiléia das nações. Ora, quando aquela mulher ainda, aleluia, padecendo daquela necessidade, padecendo daquela enfermidade, a Bíblia diz que agora ela vai ao encontro de Jesus. Aquela mulher agora vai te encontrar a solução para o teu problema. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, que uma multidão estava ali. Olha, era comum no ministério de Jesus uma multidão o apertar, era comum no ministério de Jesus uma multidão cercar, porque naquele momento ele já era conhecido como o pão vivo que desce do céu. Aliás, Jesus disse: aquele que me segue jamais terá fome, aquele que crê em mim nunca, 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 jamais terá sede. Nessa noite ele derrama, ele desce com as minhas, suas necessidades. Ele é o pão vivo que desceu do céu, nele não há variação de dúvida. Ele é o Todo-Poderoso, esperado nas nações, e a Machia. Ele é o Jeová Jireh, ele é o Jeová Rafa, ele é o Deus que cura a minha vida, a tua vida nessa noite. Ora, aquela mulher, amados, excelente do Senhor, estava ali em direção a Jesus. Eu fico ele aqui nessa noite. Vai na direção dele, e agora uma multidão está entre ela e a sua resposta. E aí, igreja? Já parou para pensar? Aleluia. E aqui eu recuo. Já parou para pensar? Quantas multidões às vezes delimitam a minha e a tua vitória? Quantas multidões tentam nos desanimar? Quantas multidões tentam nos frustrar? Quantas multidões tentam nos paralisar? Quantas multidões tentam nos entristecer? Quantas multidões tentam nos levar? Quantas multidões tentam nos travar? Quantas multidões tentam mostrar o cenário contrário? Quantas multidões tentam fechar? Eu quero dizer que eu vi uma porta aberta na tua frente. Nessa noite começa a romper, porque a vitória, crê nisso nessa noite, uma posse. Deus abre portas nessa noite. Fui como missionário, mas também como profeta da casa de Deus. Receba aquilo que é devido da parte de Deus sobre a tua vida. Nessa noite, aquela mulher
aleluia, mover a tua vida. A Bíblia diz que quando aquela mulher, ela se aproxima do mestre, ela se aproxima da sua vitória, Deus sou, e não somente tocar na orla das suas vestes, então ficarei eu curada. A Bíblia diz, louvado seja o nome do Senhor, e assim como pensei sucederá, e assim como determinei, aleluia, se efetuará. Determina nessa noite, vai acontecer, porque a Bíblia diz que acontece, vai acontecer. Aleluia. Verso de número 27. E depois disso saiu, e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. Jesus está falando com vida nessa noite: segue-me. Aleluia. Jesus está falando conosco nessa noite: segue-me. 28. Ele deixando tudo. Quem me ouve diz amém? Amém. E ele deixou alguma coisa? Tudo. Deixando tudo. Deus está mandando falar nessa noite aqui: deixa tudo. Aleluia. Glória a Deus. Levantou-se. Levantar é fazer isso aqui, ó. Se a Bíblia diz que ele levantou-se, ele estava sentado. Levantou-se. Deus fala com Ezequiel: ponte de pé e falarei contigo. Porque se levantar, meu Deus, quem está entendendo isso? Glória a Deus. Isso é profundo. Esse levantar não é somente físico, é espiritual. Abre a tua Bíblia, vou fazer o que Deus está mandando fazer. Abre a tua Bíblia por gentileza. Aleluia, 1 Samuel. Aleluia, aleluia. Não é doutrina não, mas aleluia. Vamos conferir aqui, vamos conferir. 1 Samuel, louvado seja Deus. Capítulo 1 de 1 Samuel, capítulo 1, verso 9. Somente a parte A e B, as duas vírgulas. Então, o que ela fez? Já foca aí. Então Ana, o que Levi fez? Se levantou. O que a ordem de Ezequiel? Deus falou o quê? Ponte de pé, levanta-te. Amandará, saio. Enquanto Levi estava sentado, ele não poderia entender e enxergar a glória de Deus. Mas quando Jesus disse: aleluia, segue-me, a Bíblia diz que ele largou tudo, se levanta e faz a obra do Senhor. Isaías 6,9 vai dizer: e quem enviarei, quem há de por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Se levanta nessa noite. Se levanta nessa noite. Aquela mulher se levantou do problema que ela estava e foi de encontro a Jesus. Rompeu uma multidão e tocou na sua veste. E Jesus disse: vai em paz, a tua fé te curou.